Muito bem, pessoal, muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você aqui mini porta-pallet para pneu, tá? Que você pode colocar esse mini porta-pallet aí no seu supermercado, inclusive. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como isso vai funcionar e quais são as melhores maneiras de você escolher o tipo de mini porta-pallet para você armazenar pneu. Talvez você tenha uma loja já que vende pneu, isso é muito interessante para você, obviamente, mas também é uma oportunidade para quem é dono de supermercado, porque às vezes você nunca parou para pensar nisso, mas se você colocar um módulo só aí na sua loja, de repente pode ser uma boa ideia e de você também agregar outros tipos de produto nesse módulo. Eu vou te falar tudo direitinho aqui como vai funcionar nessa reunião que a gente está fazendo hoje e eu espero que você consiga, ficar aqui até o final. Vão ser alguns minutinhos, mas eu vou te mostrar tudo porque eu acho que vai valer a pena você ver como que isso funciona, porque existem algumas coisas aqui no mini porta-pallet que você precisa entender antes de você comprar o seu mini porta-pallet, tá? Você consegue economizar muita grana com isso, beleza? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Córdova, tá? Eu sou representante comercial de estruturas de armazenagem, tipo porta-pallet, mini porta-pallet, mezanino, enfim. Estruturas de armazenagem, tá? Eu sou representante comercial direto da fábrica. Eu vou falar para vocês aqui mais detalhes sobre a fábrica que eu represento. Eu fico em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então essa fábrica que eu represento, ela é uma fabricante, tá, de porta-pallet e sistemas de armazenagem, gôndolas, carrinhos de supermercado, cestinhos, acessórios aí no geral para supermercado, tá? Então hoje aqui nesse vídeo eu vou te explicar como você consegue economizar e fazer a melhor compra do mini porta-pallet para pneu, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar então a reunião. É o seguinte, eu trouxe aqui a primeira foto para te apresentar desse mini porta-pallet e eu quero te mostrar alguns detalhes aqui importantes que vão fazer você economizar dinheiro, tá? Vamos lá, mini porta-pallet para pneu, tá? A primeira anotação que eu fiz aqui, ó, essa primeira anotação aqui, longarina pesada. O que significa isso? Ó, essa longarina aqui, ó, a altura dessa longarina aqui é uma longarina muito pesada para guardar, para armazenar pneu. Tá? Não precisa ser uma longarina, e eu vou te explicar qual vai ser a longarina certa. Não precisa ser essa longarina, ok? Você vai estar pagando por uma longarina muito pesada, muito robusta, tá? Para uma coisa que não tem necessidade. Você tem muito aço envolvido aí nessa estrutura e não precisa. A não ser, obviamente, que você esteja economizando, pegando uma estrutura que você já tinha e você vai colocar pneu. Aí tudo bem, né? Agora, comprar, na hora que você for comprar, você tem que analisar essa questão da longarina, tá? Se é uma longarina pesada para pneu, tá? Eu não sei aqui quantos quilos pesa um determinado pneu, porque tem vários modelos de pneu aí no mercado, mas eu também vou te mostrar como você vai conseguir resolver isso, beleza? Outra coisa que eu coloquei aqui é coluna pesada, tá? O que é coluna? Coluna, deixa eu colocar aqui, a coluna é isso aqui, ó, tá? Coluna é isso aqui, ó. Não, deixa eu voltar aqui, peraí, isso. Ó, a coluna é isso aqui, né? Isso aqui é a coluna, deixa eu colocar aqui de uma cor que fica mais... Isso aqui é a coluna, isso é uma coluna e isso é uma coluna, tá? Aqui também coluna, beleza? Só que isso aqui tudo junto, ó, que eu estou circulando aqui, ó, todos esses elementos aqui é uma lateral. Então essa lateral tem duas colunas, tem duas sapatas, tá vendo? Ó, duas sapatas, tem uma travessa, tá vendo? Travessa aqui embaixo, travessa aqui em cima e tem uma diagonal aqui para baixo, outra diagonal aqui também. Tá? Então isso aqui tudo é lateral. A coluna aqui é uma coluna muito pesada também para esse tipo de armazenagem. Não precisa ser uma coluna robusta dessa daí. Tá? Essa estrutura está muito pesada, ou seja, está muito cara essa estrutura para esse tipo de produto. Tá? Você consegue, na hora que você for ser atendido por um representante comercial que venda esse produto, principalmente se você for querer economizar um pouco mais e comprar direto da fábrica, você tem que pedir o representante comercial para te orientar nesse sentido. Se for para pneu,
tem que ser uma coluna mais leve, tem que ser uma longarina mais leve e específica para suportar o pneu, tá? Isso aqui é muito importante porque vai fazer você economizar, principalmente se você comprar grande quantidade, tá? Outra coisa que eu não anotei aqui nesse slide, mas é isso aqui, ó. Deixa eu aqui apagar aqui, ó. É isso aqui, ó. Pera aí. Isso aqui, ó. Vou te falar. Essa distância aqui, ó, da profundidade, tá? Essa distância, beleza? Ó, você vem aqui e existe uma distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui, você tem que prestar atenção também. No mercado, tá? As fábricas, elas têm uma padronização de estrutura, tá? Que você tem aqui 60, eu estou escrevendo com o mouse aqui, tá? 60 centímetros de profundidade, 80 centímetros de profundidade para o mini porta-pallet, ok? Então, você não precisa comprar uma estrutura com profundidade de 80 centímetros, você pode comprar uma estrutura de 60 centímetros, vai fazer você economizar mais também, tá? A não ser, mesmo que o pneu for um pneu maior, você vai conseguir sim colocar. A não ser que for um pneu muito grande, talvez de caminhão, sei lá, né? E você precisa colocar uma de 80. Mas você trabalhando com esse pneu de carro leve, você consegue trabalhar com uma estrutura com profundidade de 60 centímetros, beleza? Agora, a altura aqui que eu estou colocando aqui, coluna acima da longarina, tá vendo? Ó? Essa altura aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui também para não bagunçar aqui. Essa altura aqui, ó, você não precisa colocar essa altura toda, tá? Aí você vai falar assim, Rafael, peraí, eu preciso segurar o pneu. Beleza, você precisa segurar o pneu, mas só que você precisaria só de um pedacinho pequeno aqui, ó, acima da longarina. Porque essa outra parte aqui, isso aqui é aço. Isso aqui também custa dinheiro. Você está comprando uma estrutura muito alta para segurar esse pneu. Não precisa disso. Às vezes, por exemplo, a fábrica também, ela tem aqui, ó, essa medida padronizada também, ó, tá? Ela também tem essa medida aqui padronizada. Então, se você compra fora de medida padronizada, qual que é o problema? O problema talvez não seja nenhum, dependendo, tá? Mas existe um problema no futuro. Por exemplo, quando você compra uma medida fora do padrão de fábrica, primeiro que a fábrica vai demorar para te entregar mais, tá? Porque ela vai precisar fabricar isso com um setup separado, diferente, né? Segundo, se você precisar vender essa estrutura no futuro, né, se caso venha acontecer, você precisa vender, não estou falando no caso de você, por exemplo, quebrei, beleza, se quebrar, tem que, né, minha loja quebrou, não vou querer mais loja, vou ter que vender, aí você vai ter que vender os equipamentos separados, um exemplo, pode acontecer, mas a gente nem leva isso em consideração, né, a gente pede a Deus aí para abençoar nosso trabalho, para que isso não ocorra, mas vamos supor que você precise, talvez, vender a estrutura para comprar uma nova, uma maior, enfim, então, o mercado tem uma aceitação melhor com estruturas de tamanhos padronizados, tá? Então, além da profundidade que eu já te falei que é 60 ou 80, existe também uma altura padrão. Geralmente, para mini porta-pallet, você tem uma altura de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, às vezes até 4 também, dependendo, né? Inclusive, tem uma loja de autopeça que comprou o mini porta-pallet de 6 metros de altura. Eu tenho algumas fotos, depois eu posso mostrar para vocês. Então aqui, por exemplo, é um mini porta-pallet de 2 metros de altura, tá? É uma estrutura muito padrão de mercado, é fácil de você encontrar no mercado, comprar, é fácil de você revender se fosse o caso, né? Se você precisasse revender essa estrutura, é muito fácil de você trabalhar com essa estrutura. Além de, se você precisar trocar, tá, alguma peça dessa estrutura, por exemplo, vamos supor, é claro que aqui nesse caso você não trabalha com empilhadeira, mas vamos supor que aconteceu alguma coisa e você amassou essa coluna. É fácil de você encontrar só a coluna na fábrica, tá? Você vai ligar para o seu representante comercial, mandar um zap, falar, pô, Rafael, a minha coluna amassou, eu consigo comprar só uma coluna? Você consegue com facilidade. É óbvio que se tratando de uma fábrica, é mais difícil você comprar só uma coluna, porque dependendo da cidade onde você está e dependendo onde a fábrica está,
não vai valer a pena a questão do frete, né? Então, às vezes você vai ter que comprar essa coluna, por exemplo, numa revenda da sua cidade, né? Uma loja que revenda esse tipo de produto. Às vezes você vai ter que comprar essa coluna numa distribuidora próxima à sua cidade aí, ou dentro, ou na sua cidade, né? Próximo à sua loja. Mas você consegue, olha, eu preciso de uma coluna que tem um tamanho X para mini porta-pallet, etc, etc. Então, você vai ter uma facilidade muito maior de encontrar isso, tá? Tanto as colunas quanto as longarinas. E eu vou te dar mais detalhes sobre essa questão de longarina daqui a pouco, tá? Então, essa primeira foto aqui é para exemplificar essa situação aqui, para você não gastar dinheiro à toa com tudo isso, beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui passar para a próxima. Beleza? Deixa eu limpar essas questões aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, limpar todo o desenho. Vamos lá. Esse aqui é um mini porta-pallet também para pneu, tá? Só que é um mini porta-pallet que foi construído por alguém, por um serralheiro, né? Às vezes você pensa assim, pô, vou economizar, não vou comprar na fábrica, não vou comprar num distribuidor, numa revenda, eu vou pedir um serralheiro para fazer. Eu vou te explicar quais são os problemas que você vai sofrer com esse tipo de estrutura, beleza? Ah, Rafael, mas eu vou pagar mais barato. Não sei quanto um serralheiro cobra para fazer isso. Você tem que fazer sua cotação. Primeiro você tem que falar, Rafael, ou pegar um outro representante comercial de outra fábrica e falar assim, ó, fulano de tal, quanto que fica seu mini porta-pallet aí de 60 de profundidade, com 2 de altura, com uma longarina de 1,80 m, por exemplo. É outro padrão também, tá? E aí essa pessoa, é X para te entregar aí com tal, e o serralheiro vai te cobrar quanto? Você tem que fazer uma cotação. Ah, vamos supor que o serralheiro fique mais barato, mas eu vou te explicar que no final vai sair mais caro, tá bom? Vamos lá. Olha só, o que vai acontecer aqui com essa estrutura. Essa estrutura, ela é uma estrutura toda soldada, tá? Ela é uma estrutura toda soldada, olha só. Solda aqui, tá? Isso aqui é um problema demais para vocês. Por que é um problema? Você não consegue desmontar essa estrutura. Ninguém, se no futuro você precisar vender, você não consegue vender essa estrutura, tá? Essa coluna aqui, isso aqui é uma barra de ferro, né? Uma barra de aço, de tubo quadrado que você foi lá e comprou e mandou o cara soldar. Tá? Não existe uma altura padronizada, não existe uma profundidade padronizada. Com certeza essa estrutura aqui é uma estrutura pesada para você trabalhar com ela. Tá? Então, assim, não é uma estrutura legal de você trabalhar. Eu coloquei aqui, ó, estrutura soldada. Tá? Isso já é um problema, pode quebrar solda. Tá? Fica feio para sua loja. Tá? É uma estrutura pesada, uma estrutura sem outras utilidades, ou seja, você só consegue usar para colocar pneu. Nesse caso, isso não consegue fazer outra coisa. Se você tem um supermercado, por exemplo, você consegue, por exemplo, Rafael, não deu certo eu vender pneu não, mas eu estou com um mini porta-pallet aqui, eu consigo colocar arroz, consigo colocar feijão, bebida, eu consigo colocar um tanto de coisa pesada, tá? Essa estrutura aqui você não consegue fazer isso. Fora que, pô, uma estrutura dessa aí, né? Não sei se você acha ela bonita, mas eu não acho ela bonita, tá? Não fica bonito num supermercado, beleza? Pode até ser que você tenha uma estrutura dessa que você precisou fazer, não tem problema. Às vezes a gente precisa, né? Ir quebrando um galho ali até a gente conseguir melhorar, não tem problema, tá? Mas é muito provável que uma estrutura dessa aí deve ficar, não deve. Ó, sendo bem sincero, não deve nem ficar mais caro do que uma estrutura de uma fábrica, tá? Dependendo da quantidade que você comprar, dependendo do frete, dependendo dessas coisas, né? Forma de pagamento, condição de pagamento de fábrica, direto da fábrica, é outra história, tá? Então, ó, estrutura fora de medida de mercado, né? Não tem nem comparação. A estrutura não é bonita, ela não tem atratividade, tá? Ela não tem como você colocar preço, não tem como você colocar oferta, né? Você tem que pendurar aí de qualquer jeito, tá? Não fica um negócio legal, bacana de você fazer. E outra, se você precisar de fazer o dimensionamento dessa estrutura, colocar uma estrutura, essa aí é inicial, né? Eu vou te explicar isso depois. E se você precisar colocar uma continuação, você vai chamar o serralheiro de novo para vir soldar. Imagina você ter que soldar 10 estruturas dessa, uma do lado da outra, 5, 2, 3, 4, entendeu? Isso tudo para você, para o seu layout, não é positivo, tá? Eu coloquei aqui que ela não é desmontável, a altura, o comprimento, o vão, tá vendo? Ó, o vão dela aqui, ó, isso aqui você não consegue desmontar. Vamos supor que você coloca um pneu menor e todos os vãos aqui, ele tá da mesma altura. Olha para você ver esse vão aqui embaixo aqui, ó.
não tem nem pneu aqui, tá? Às vezes você compra um pneu maior, não cabe no vão. Como é que você vai fazer para você trocar? Então não tem essa flexibilidade, tá? Então você tem que ficar dependendo de um serralheiro a vida toda e sua loja ela não vai manter um padrão de loja bacana. Então isso aqui também não é legal, tá? Outra estrutura também aqui que não é bacana, tá? Não é legal essa estrutura aqui também, no meu ponto de vista, beleza? Ela não é uma estrutura... Primeiro, tá? Ela aqui, ó, primeiro, é uma estrutura soldada também, toda soldada, tá? Tem parafuso aqui, beleza, mas ela é toda soldada. Eu já trabalhei com uma estrutura dessa, mas foi para Fiat, tá? Que isso aqui é uma gaiola que eles colocavam lá, capu de carro, que era até dessa picape da Fiat, tá? Era capu de carro que eles colocavam aí. Mas olha só, é uma estrutura totalmente pesada, fora de padrão de profundidade, fora de padrão de altura, beleza? Não é uma estrutura bonita para você colocar no supermercado, numa loja de pneu, não é legal isso daqui, tá? Ela é uma estrutura mais aqui, você pode ver que ela é mais voltada aqui até para empilhadeira pegar, tá? Isso aqui é um monstrão que você vai colocar na sua loja, tá? Isso aqui é uma gaiola, tá? Ela é totalmente fora de padrão de mercado, tá? Ela é pesada, estrutura sem outras utilidades, você não faz mais nada a não ser colocar pneu aí, beleza? Estrutura fora de medida de mercado, já falei, ela também não é desmontável, tanto na altura, no comprimento. Se você quiser aproveitar mais seu espaço vertical com a estrutura dessa, você não consegue, tá? Então isso aqui também é fora de padrão, isso aqui não faz nem sentido você trabalhar com uma coisa dessa aqui não, tá? Outra estrutura que você tem que tomar cuidado. Outra estrutura que você tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos com calma aqui, uma de cada vez, ó. A coluna dessa estrutura aqui, ó, também é uma coluna pesada para isso. Não precisa de uma coluna dessa, tá? Pode ser uma coluna mais leve que essa daqui. Essa daqui, tudo bem, ela tem aqui um padrão, né, de profundidade. Ela também tá com padrão de altura aqui, belezinha, tá vendo? Ó? Ela tem aqui a sapata bonitinha, tá? Ela está ultrapassando aqui a altura da longarina, ela está ultrapassando aqui um pouco menor que aquela outra que eu te mostrei, tá? Mas mesmo assim, talvez ainda está alto, beleza? Agora, qual que é o problema dessa estrutura? Olha essa longarina tubular. Essa longarina aqui, para esse tipo de negócio, não é legal também. Por quê? Porque essa longarina, com o tempo, ela vai abrir. Ela abre e o pneu do meio ali, esses dois pneus aqui, ó, eles vão começar a cair. Então ela não é legal. Fora que você não encontra essa longarina no mercado, fábrica nenhuma faz esse tipo de longarina, tá? Fábrica grande que eu tô falando, tá, gente? Fábrica que vai te dar condição de pagamento, fábrica que vai te dar preço, né, justo, beleza? Tá? Então, fábrica que vai fazer uma pintura que você nunca mais na sua vida você vai preocupar com a pintura da estrutura. Eu estou te falando de fábrica boa, fábrica de qualidade, fábrica que tem costume de fazer isso em grande escala, tá bom? Então, se essa longarina aqui quebra a solda, ó, pra você ver, quebrou a solda, e aí, o que você vai fazer? Você vai chamar um serralheiro de novo? Porque fábrica não vai te ajudar nesse sentido. Tá? Essa longarina aqui, ela talvez seja uma longarina até fraca para esse caso aqui. Ela pode até aguentar, mas com o tempo ela vai abrir, beleza? Então isso aqui também não é adequado, tá? Se você se deparar com uma estrutura dessa aqui, eu sugiro que você procure uma estrutura mais adequada que eu vou te mostrar daqui a pouco aqui, tá? Vamos passar para a próxima estrutura aqui, ó. Essa aqui é uma estrutura mais adequada para você trabalhar. Eu vou te explicar por que essa estrutura é mais adequada. E é uma estrutura que depois você vai entender que é uma estrutura que tem um preço muito acessível, tá bom? Vamos lá, vamos começar com calma aqui, ó. Essa estrutura aqui, ela tem uma coluna leve, tá? Ela tem aqui, ó, coluna lateral de fácil acesso no mercado, ou seja, já te expliquei o que é coluna, né, e o que é lateral. Isso aqui é uma coluna e todos os elementos, todo esse elemento cinza aqui, ó, é a lateral, tá? Que mais? Coluna lateral diagonal desmontável. O que é isso também? Quando você pega uma coluna, tá? E tem os elementos, né, que são as diagonais, que eu já te expliquei, as travessas, né, as sapatas. Se alguma dessa peça amassar, você consegue com facilidade. Você consegue comprar com facilidade. O seu representante comercial vai conseguir te atender com facilidade.
Agora você pega uma coisa fora de mercado, meu amigo, você está enrolado. Você vai ter que chamar um serralheiro, tá? E isso aqui é peça que você consegue chegar. Vamos supor que você comprou de uma fábrica, mas aí uma peça dessa aí amassou por algum motivo. Você vai ligar para mim e falar, Rafael, tem como você mandar uma diagonal para mim? Pô, às vezes eu consigo. Eu ligo na fábrica que eu represento e falo, olha, vou mandar lá para o meu cliente. Mas às vezes você não está na mesma cidade, você não está em Belo Horizonte. Às vezes você está no Nordeste, no Norte, enfim, está longe de mim. Então, para eu colocar isso no correio para você e tudo, às vezes fica mais rápido, mais barato, mais fácil de você ir numa distribuidora na sua cidade, tá? Mas, olha outra coisa interessante dessa estrutura aqui, né? Deixa eu passando aqui, ó. Fácil de trocar os elementos, né? Porque são todos montáveis, né? Você consegue montar e desmontar. Você mesmo consegue montar essa estrutura. Você não precisa pagar uma equipe de montagem para fazer isso. Isso é muito fácil de montar, tá? E se você quiser aprender a montar esse tipo de estrutura, fala, Rafael, tem como fazer um vídeo aí para ensinar a gente a montar esse mini porta-pallet? Eu faço para vocês, tá? Essa longarina aqui, ó, longarina, que é essa parte laranja, tá? Essa parte laranja é a longarina. Essa longarina, ela tem um padrão também de medida aqui, ó, que geralmente ela é 1,80 m. Escrever aqui com o mouse é complicado, tá? 1,80 m. E também tem as longarinas de 1,20 m, tá? Você pode comprar dois tipos de longarina, não tem problema. O encaixe delas vão ser a mesma coisa. Rafael, vamos lá, peraí. Então quer dizer que eu posso ter aqui, nesse primeiro módulo aqui, ó, nesse primeiro módulo, uma longarina de 1,20 m e no módulo continuação, uma longarina de 1,80 m? Pode, não tem problema, tá? Outra coisa aqui também, ó, eu falei que ela é bonita, ela é leve, tá? É uma longarina leve, tá? Ou seja, o que significa leve? Não é que você vai, né, pegar ali e é leve. Não é que eu quero dizer leve, que eu quero dizer barata. Tem pouco material ali, tá? Então ela é dimensionada de uma forma que geralmente tem um desenho em Z. E esse desenho em Z cadeirinha, não precisa, né, de entrar em tantos detalhes assim, mas esse desenho Z, que a gente chama desenho Z cadeirinha, é o modelo da longarina. Por que cadeirinha? Porque no futuro você pode colocar até um plano metálico ou de madeira em cima. Ah, Rafael, não vou usar pneu mais não. Beleza. A sua longarina, além de ser leve, né, barata, ela é uma longarina que tem encaixe, tem um encaixe com as garras e ela tem cadeirinha. Você consegue colocar ali um plano metálico ou um plano de madeira, tá? E ela também tem travamento. O que significa isso? Você pode comprar um pino, ou ela vende, quando vem de fábrica, vem um pino que você enfia, só coloca o pino assim, ele cai assim no buraco, assim, ó, para ele não destravar a longarina. Se você quiser tirar a longarina, você só puxa com a mão aquele pino ali e sobe a longarina para poder desencaixar as garras e você consegue alterar o tamanho, a altura da longarina, né? Para você modificar aqui esse vão, ó. Esse daqui é um vão, tá vendo? Ó? Daqui até aqui, ó, é um vão. Então você pode colocar um pneu de um determinado tamanho aqui embaixo você pode colocar um pneu de outro determinado tamanho. Olha para você ver aqui, ó, esse vão aqui já é maior, aqui tem pneu maior. É tanto que você vê que aqui, ó, a garra da longarina está encaixada aqui e essa está encaixada aqui, não tem problema nenhum. Você pode reparar que essa coluna aqui também, ó, talvez você não tenha experiência, mas eu só de olhar aqui eu já vejo que é uma coluna mais leve, uma coluna desenhada e projetada especificamente para suportar esse tipo de carga. Você vai pagar mais barato por isso também. É uma coluna fácil de encontrar no mercado, é uma coluna fácil de você revender se você precisar, tá? Olha só, aqui tem uma altura, tá vendo? Mais adequada também, uma altura menor em relação ao pneu, tá vendo? Ó? Você não precisa de colocar 50% da altura do pneu aqui não, tá? Você pode colocar aqui, ó, entre 10% e 20% da altura total do pneu, tá? Porque já segura o pneu, tá? A não ser que você faça questão, você está em algum lugar que você fala, não, Rafael, eu faço questão de segurar meu pneu até aqui, porque no futuro eu posso colocar pneu maior, beleza, tá? Isso vai depender da sua estratégia aí para sua loja, tá? Igual, por exemplo, ó, essa estrutura aqui, é muito provavelmente que ela tem a mesma altura, tá? Eu não recomendo você colocar uma estrutura menor que a outra, tá? As colunas sempre você vai comprar da mesma altura. Por mais que aqui você tá usando um pneu maior, que tá vindo mais baixo aqui, tá vendo? Ó? Esse pneu aqui, ó, a linha dele tá maior, tá vendo? Ele tá mais alto. Mas a coluna tem que sempre ser a mesma, padronizada.
Primeiro, para garantir a segurança da estrutura, tá? Apesar que ser uma estrutura baixa, ali de 2 metros mais ou menos, e também a padronização do layout da sua loja, tá? Porque você fica tendo ali aquela opção de você fazer vários desenhos de layout nessa estrutura aqui, tá? Então, essa daqui é a estrutura inicial, que tem essa estrutura inicial aqui, ó, tem 2 colunas, tá? Deixa eu apagar aqui só para você entender, ó. Essa estrutura aqui, ó, inicial, ela tem aqui, ó, 2 colunas, que é essa daqui e essa daqui, tá? E ela tem aqui 2 planos que a gente chama pares também, tá? 2 pares de longarina, beleza? Agora, essa estrutura aqui, ó, é a estrutura continuação, ó. Eu não vou nem pegar a coluna. Por que a continuação? A continuação você vai comprar só uma lateral e os 3 pares de longarina. Porque a garra dessa longarina aqui vai encaixar nessa coluna aqui da inicial. Tá? Então eu coloquei aqui que a estrutura é leve, é uma estrutura de fácil acesso no mercado, é desmontável, é tranquilo de você trocar, ela é bonita, ela tem o pino de travamento, você consegue colocar qualquer tamanho de pneu aqui, tá? Você consegue fazer esse dimensionamento muito, muito fácil. É fácil de você dimensionar a continuação, ou seja, se você precisar colocar uma terceira continuação aqui, ó, é fácil. Rafael, eu não quero agora colocar 3, 4 continuação, eu quero fazer outro layout. Beleza, você faz outro layout, é só você desmontar, tá? Alta flexibilidade de layout que eu coloquei, fácil de revender, coluna com altura adequada acima da longarina, tá vendo? Ó? Acima da longarina. Padronização da loja, sua loja fica mais bonita. Ah, Rafael, aqui é cinza e laranja. Dá para colocar outra cor? Dá para colocar outra cor, tá? Dependendo da cor, não tem nem acréscimo de preço, tá? Consigo fazer para você. Mas também existe a questão de cores padronizadas de fábrica, que geralmente é cinza e laranja mesmo, ou azul e laranja. No caso aqui, ó, a lateral azul, tá bom? Mas esse laranja aqui de longarina, ele é tipo como se fosse um padrão. Todo mundo mantém esse padrão aí. Agora, dá para usar outras cores também que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, ó, tem alta atratividade, dá para você colocar preço aqui assim, ó, nessa longarina, tá? Como se fosse um porta-etiqueta, né? Dá para você colocar ofertas, tá vendo? Tem vários buraquinhos aqui na coluna aqui, ó. Dá para você pendurar aqui cartazes com oferta, fica muito tranquilo. E outra coisa legal aqui, que é isso aqui, ó, cabo de aço de segurança. O que é isso? Às vezes você precisa colocar essa estrutura pro lado de fora da sua loja, tá? E você não quer deixar o pneu ali, porque pode encostar um carro, um cara puxar o pneu, colocar no carro e ir embora. E você tá com medo de fazer isso. Você vai comprar um cabo de aço de 1,80 m, né, 1,90 m, né, você coloca 10 centímetros a mais, caso sua longarina tenha um comprimento, né, comprimento aqui, né, que eu falo, né, comprimento de 1,80 m, né. Caso isso aconteça, você pode comprar um cabo de aço, passar por dentro do pneu, botar um cadeado nesses furinhos aqui da coluna, de um lado e de outro. Porque aí na hora que alguém for comprar, o seu funcionário, você tem que ir lá abrir o cabo de aço e você puxar o pneu para a pessoa. Só se for o caso, tá? É só uma ideia aqui. Eu tô te falando que essa estrutura você consegue fazer isso. As estruturas que eu te mostrei passadas aqui também não dá para fazer isso. Beleza? Então, deixa eu passar para o próximo aqui, ó. Essa aqui é a mesma estrutura anterior, tá? Ela tá um pouquinho virada. Olha que estrutura bonita. É uma estrutura muito bonita, tá? Tem as mesmas características aqui que eu coloquei, beleza? Então, olha só. Ela tem uma altura bacana aqui, tá vendo? A altura padronizada de fábrica. Ela tem aqui, ó, a travessa, tá vendo? Travessa, tem as diagonais todas padronizadas, tá vendo? A longarina é uma longarina tipo Z cadeirinha. Quando você for comprar a sua estrutura, pergunte se a sua longarina é tipo Z cadeirinha. Pode ser que a pessoa que esteja vendendo para você fale assim, não tem problema não, a caixa é até melhor. Beleza, é até melhor. Vê o preço. Qual que é o preço da tipo Z cadeirinha e qual que é o preço da caixa? Outra coisa, a longarina tipo caixa, para você colocar um plano em cima, esse plano vai ficar solto. Então, na hora que você puxa um material, na hora que você puxa seu produto, esse plano pode cair. Então, eu não sugiro você comprar uma longarina tipo caixa para esse tipo de estrutura. Longarina tipo o caixa ou caixão, tá? Que o pessoal fala. Esse tipo de longarina é uma longarina mais pesada, mais robusta, para carga com pallet, beleza? É um negócio assim que é para armazenagem mais pesada.
Não precisa dessa longarina para essa situação, tá? Mesmo, igual eu tô te falando, olha, eu não tô nem aqui para tentar te vender nada, tô te mostrando aqui como você consegue comprar de uma forma mais econômica, tá? Se quiser comprar comigo, obviamente que eu vou deixar aqui um link para você tentar fazer contato, para você fazer o contato comigo, mas você vai ter a liberdade de pegar aqui essas informações e comprar com quem você quiser, tá? Só que é o seguinte, essa longarina aqui, a tipo Z, ela te dá mais flexibilidade de você fazer outras coisas com ela. Tá? Então, na hora que alguém for, um representante comercial, falar que a tipo caixa é melhor e ela é mais barata, tudo bem, ela pode ser mais barata que essa aqui, ele pode conseguir te vender mais barata que essa daí. Às vezes ele está mais perto de você do que eu, por exemplo, né? E ele consegue te entregar mais barato, porque ele está mais perto, o frete, etc. Mas eu já estou te falando que essa caixa, ela tem esses problemas, tá? Se você colocar um plano madeira, por exemplo, ali, de MDF, ela vai cair o plano se você puxar alguma coisa. Ela não tem um encaixe. Essa aí, que é a tipo Z com cadeirinha, ela tem um encaixe perfeito para essa situação, tanto para o plano madeira quanto para o plano metálico, porque você pode comprar essa estrutura e no futuro você comprar o plano madeira. Rafael, tem como você mandar plano madeira para mim? Rafael, tem como você mandar o plano metálico? Tem. Inclusive o plano madeira você pode comprar até na sua cidade, até em outro lugar, porque é um plano madeira MDF, né? É só você pegar o tamanho certinho da sua estrutura e pedir, tá? Então, é uma estrutura muito boa, muito bacana, fácil de você vir aqui com o módulo continuação, beleza? Vamos passar para uma outra aqui, ó. Essa estrutura aqui, olha que legal. Essa estrutura aqui já é um mini porta-pallet que eu coloquei aqui, ó, Slim. O que é isso aqui, ó? Slim, tá? É um porta-pallet, é um mini porta-pallet, uma estrutura mais leve ainda, ou seja, mais barato ainda. Rafael, peraí, mais barato que essa daqui? Sim. Mais barato que essa. Esse aqui é um mini porta-pallet para 500 quilos. Deixa eu voltar. Para 500 quilos. Cada plano desse aqui, ó, cada par de longarina dessa aqui, ó, ele vai te dar 500 quilos por plano. Tá? Um pneu aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei quanto pesa esse modelo de pneu. Vou pegar 500, dividir por 8. Cada pneu desse teria que pesar 62,5 kg. Eu tô chutando aqui que esse pneu não pesa 62,5 kg, tá? Tô chutando. Tá? Esse pneu aqui deve pesar menos. É só olhar na internet o modelo do pneu e dá para saber a especificação, né, do peso desse pneu. Mas você tem que entender que cada plano, cada par de longarina, ele tem, de fábrica, ele tem ali uma carga que você deve respeitar. Você não pode colocar mais de 500 quilos nessa carga, nesse par de longarina, tá? E outra, quando você colocar aqui, igual aqui tem essa quantidade de pneu, você tem que dividir certinho. Você não pode colocar tudo no meio, tudo nos cantos. Você tem que dividir. Ah, Rafael, eu comprei aqui, depois eu vou te mostrar essa situação também. Só tem 3 pneus, vou colocar tudo juntinho do lado do outro. Nesse caso até pode, porque são coisas leves, tá? Agora, para porta-pallet, coisa maior, mais pesada, aí não é bom não. Você tem que distribuir a carga por igual, beleza? Então, esse daqui é um mini porta-pallet que aguenta, que suporta 500 kg por plano. Esse aqui é um mini porta-pallet Slim. Ele é mais barato ainda. Ele é uma estrutura mais leve. O desenho aqui da estrutura é o mesmo, tá? Você vai reparar que a longarina, tá? Ela é do tipo Z cadeirinha, é o mesmo. A coluna tem o mesmo desenho, as mesmas furações, a mesma distância, né, que a gente chama de passo, essa furação. Essa furação também, a maioria das faixas chama de rasgo, tá? Então ela é o mesmo desenho, porém tem um detalhe, olha só. Aqui a gente tem uma travessa, outra travessa, certo? E aqui eu tenho 2 diagonais, beleza? Se você reparar, aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 diagonais, tá? Aqui a gente suporta uma carga maior do que aqui, beleza? Mas essa estrutura aqui é uma estrutura muito adequada, com um preço muito legal para você colocar pneu, por exemplo. Rafael, se eu não quiser colocar pneu, quiser colocar outra coisa, consigo? Lógico que você consegue. Arroz, feijão, bebida, você consegue colocar muita coisa nessa estrutura, tá? É uma estrutura bonita, nesse caso aqui ela tá toda tipo um preto fosco, tá vendo? Um preto, mas ele é mais fosco.
Então, você consegue colocar bastante coisa aqui nessa estrutura, tá? Ela é toda padronizada também, ela é uma estrutura mais leve que a outra, como eu já falei, ou seja, ela vai ter um valor mais em conta para você. Nesse caso, tem fábrica, depois você analisa isso também, que é o seguinte, ela vende essa estrutura aqui, tá? Ou essa daqui pelo mesmo preço. Aí, obviamente, que você vai pegar a que aguentar mais carga, tá? É lógico, se essa estrutura aqui tem o mesmo preço que essa aqui, você pega a que aguenta 500 kg por plano, né? Então aqui, ó, essa estrutura aqui, por exemplo, ela é toda preta, tá? Na questão da cor, beleza? Repara aqui também outra coisa legal aqui, ó. Ó o tamanhozinho aqui, ó. É um tamanhozinho assim, gente, ó. Você deixa só uma ou duas furações aqui, ó, porque o pneu desce, tá vendo? Ó, o pneu desce aqui, ó. Então só essa parte aqui da longarina já segura o pneu. Ela nem cairia para o lado. Então você deixa aqui só duas ou uma furação. Rafael, eu deixei 3 furações. Beleza, você deu mais segurança ali para o seu pneu não cair, tá? Mas não precisa gastar seu dinheiro à toa com isso não, tá? Aqui legal que você pode colocar um pneu pequeno, né? Aqui você pode colocar um pneu maior, enfim, tá? Então essa aqui é uma estrutura muito bacana, muito boa de você ter aí na sua loja, beleza? Olha essa estrutura aqui agora, ó. Olha o que eu tenho para te explicar com essa estrutura. Rafael, a estrutura é boa? É uma estrutura boa. É uma estrutura bem dimensionada? Mais ou menos. Tá? Por quê? Vamos lá. Olha só. A altura dela tá boa, tá? É a altura de 2 metros, provavelmente, tá? Olha que interessante. Ele não deixou nenhuma furação acima da longarina. Tá? Rafael, isso é perigoso? Nesse caso aqui eu não vejo perigo nisso aqui. Ah, Rafael, pode cair esse pneu em cima de um cliente. Então você vai lá, se você tiver com esse querendo, né, minimizar esse risco, você coloca 1 ou 2 ou 3 furações acima da longarina. Nesse caso aqui não precisa. Eu sinceramente acho que não cai. Já vi várias pessoas armazenando dessa forma, nunca vi essa questão de cair. Mas vamos lá para a estrutura. É uma estrutura boa, dimensionada para esse tipo de produto? Ela tá legal, mas ela poderia ser uma longarina mais leve, tipo Z, cadeirinha. Essa aqui é tipo caixa, tá? Ela aqui, ó, tem 1, 2 e 3 diagonais, poderia ter sido 2 diagonais, ou seja, a Slim, né, no caso aqui tá Slim 250, tá vendo? 250 kg por plano, essa aqui não é, tá? Outra coisa, olha só, uma coisa legal, mas esse lojista não soube aproveitar bem. Ele colocou esse plano aqui, ó, de longarina, esse par de longarina, só que olha o tamanho, né, um tamanho pequeno, aqui não cabe nenhum pneu, a gente sabe disso, ó. Não cabe nenhum pneu aí. Tá? Então ele está desperdiçando esse espaço na loja dele. Não adianta nada você comprar uma estrutura para aproveitar o seu espaço vertical e você não usar direito, tá? É legal que você aproveite essa estrutura de forma bacana. Afinal de contas, a gente está aqui para economizar espaço e economizar dinheiro e aumentar a sua variedade de produto dentro da sua loja, tá? Então nesse caso aqui, o que essa pessoa poderia ter feito? Ele poderia ter colocado esse pneu aqui, ó, embaixo, tá? E se tá sobrando um plano aqui, ó, um vão, tá ficando à toa, o que ele faz? Ele deixa esse vão na altura dos olhos do cliente, coloca um plano madeira, PDF, que pode comprar, eu tô falando PDF, MDF, que pode colocar, você pode comprar aí na sua cidade, e você coloca produtos que tenha relação com pneu. Tá? Produtos para carro, para limpeza, para higienização de carro, e você vai deixar aqui uma fileira de pneu mais embaixo, no meio você coloca esse tipo de produto, inclusive você pode colocar até mais pares de longarina, porque esses produtos geralmente são pequenininhos. Ah, fala, mas peraí, você está querendo me dizer que eu vou colocar em um par de longarina 250 quilos que suporta produtos para limpeza de carro? Eu estou falando nesse caso que ele está desperdiçando um vão. Tá? Se for o seu caso, você pode fazer isso, não vai desperdiçar um vão, você vai colocar mais produtos para você vender, beleza? E aí nas duas partes de cima você coloca mais pneu, tá? Muito interessante fazer isso daí, mas o cliente aqui não soube aproveitar direito. Mas olha só que interessante também, ele colocou um módulo só de mini porta-pallet dentro da loja dele, tá? É muito legal, porque às vezes a sua loja você consegue atrair um outro olhar de cliente. Né? Às vezes sua loja, os clientes sabem que ali é um supermercado, por exemplo, né? De bairro pequeno, né? Você coloca um mini porta-pallet desse daí
dentro da sua loja, as pessoas começam, opa, peraí, tem pneu lá, ó, tem produto de limpeza para carro lá, né? Você pode pendurar aqui na coluna aqui, ó, vários produtos relacionados à limpeza de carro, tipo um limpador, né, de para-brisa, várias coisas você consegue colocar aí, tá? Isso aqui é muito interessante mesmo, só que tem que saber aproveitar a estrutura, beleza? Olha aqui, ó, essa estrutura já é uma estrutura um pouco maior, tá? É uma estrutura um pouco maior, mas é uma estrutura muito bacana mesmo, muito bacana. Essa estrutura aqui já é uma estrutura com uma longarina, ela não é uma longarina Z, tá? Ela não é uma longarina que a gente chama ela de Sigma, tá? Rafael, dá para colocar um plano metálico em cima? Tem a longarina Sigma com cadeirinha e tem ela sem cadeirinha. Nesse caso aqui, o dono dessa distribuidora de pneu, ele colocou uma longarina Sigma, ela tem aqui 2,30 metros de comprimento. Essa coluna é uma coluna de porta-pallet, não é mais mini porta-pallet. Essa garra tem 3 dentes, né? Ela suporta mais carga. A garra anterior é de 2 dentes, tá? Mas essa aqui é uma estrutura de 4 metros de altura ou 5 metros de altura, tá? Não estou lembrado. Aqui é uma estrutura de deve ser uma estrutura aqui de 4 a 5 metros de altura. Dá para fazer o cálculo aqui, mas enfim, é só para você entender, tá? Inclusive ele tem que usar essa escada aqui, ó. Essa escada aqui deve ter 3 metros de altura, tá? Então a estrutura deve ter 4, tá? Para colocar pneu aqui, tá vendo, ó? Para ele pegar o pneu aqui em cima. Esse aqui é um galpão de uma distribuidora, né, de pneu. Mas só que você repara aqui, ó, que ela tá passando muita coluna acima do pneu. Ele poderia colocar mais um nível aqui de longarina. Tá vendo, ó? Tá passando muita coisa mesmo, tá? Outra coisa, ó o tamanho desse vão aqui, ó. Olha o tamanho desse vão aqui desperdiçado. Olha o tamanho desse vão desperdiçado. Então você consegue aproveitar melhor esse layout aqui, mudando aqui a altura da... Rafael, pode mudar a altura da longarina? Obviamente que se for desse tamanho. Se for uma coisa muito pesada, não. Você só pode mudar ali a altura da longarina se for 2, 3 dentes acima ou 2, 3 dentes abaixo, porque se você mudar demais, você atrapalha a configuração da estrutura na questão da segurança. Aí antes de você fazer isso, liga para o seu representante comercial e pergunta a ele se você pode fazer, né? Mostra para ele o que você quer fazer e ele vai te ajudar a fazer esse redimensionamento sem você gastar dinheiro. E se for o caso, o representante comercial não conseguir, se ele não tiver uma formação técnica ou um conhecimento técnico maior, se ele não conseguir resolver isso, ele vai acionar os engenheiros da fábrica que ele representa e esses engenheiros, né, junto com o representante, essa equipe vai te ajudar a fazer a te dar essa orientação de forma mais técnica, de forma mais segura. Beleza? Eu acho que é só isso, tá? Vou limpar aqui, ó. Gente, então é isso. Meu nome é Rafael Córdova, beleza? Eu fico aqui em Belo Horizonte. Eu represento, no momento que eu gravo esse vídeo, a fábrica, a indústria Amapá, tá? Amapá é uma indústria de sistemas de armazenagem e gôndolas para supermercado. Então a gente tem lá checkout, tem carrinho, a gente tem tudo lá para supermercado, nesse sentido aí de equipamentos de instalação comercial. Tá? A gente faz a entrega, a gente faz a montagem, a gente faz o projeto para você. Inclusive, se você quiser solicitar uma proposta comercial, a gente não cobra o projeto, né? Você manda a proposta para mim, no caso, eu mesmo faço o seu projeto, nem mando para a fábrica para a gente adiantar a nossa situação, esse atendimento. Eu mesmo faço o projeto para você, a planta baixa, né? Eu já tenho muita experiência com desenvolvimento de planta baixa mesmo, então eu mesmo faço a planta baixa para você, mando para você sem custo, tá? Do seu supermercado, da sua distribuidora, ou da sua loja de atacarejo, atacadista, enfim. Mando para você analisar essa planta baixa e entender se tá do seu jeito. E se tiver do seu jeito, você fala, Rafael, tá assim do jeito que eu quero, pode mandar para mim a proposta. Tudo isso sem custo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo os links do meu contato, do meu WhatsApp. Eu tenho um site também que eu coloco bastante informação lá. Eu tenho um Instagram também que eu coloco bastante informação lá. Meu Instagram tá até aqui, ó, rafael.cordova, tá? Esse aqui, ó, depois você me segue lá, beleza? Esse aqui é meu site, rafaelcordova.com/links, porque aí lá você vai ter um tanto de botão lá. E esse aqui também é meu telefone celular pessoal, tá? Se você precisar fazer o contato comigo.
E é isso, foi um prazer fazer esse vídeo aqui para você, muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado aí com essa questão do mini porta-pallet para pneu, e se tiver ficado alguma dúvida com relação a isso, pode deixar aqui um comentário para mim que eu faço outro vídeo também, se estiver querendo aprender uma outra coisa relacionada à gôndola, a checkout, a porta-pallet ou mini porta-pallet, não tem problema, qualquer um desses produtos aí de sistema de armazenagem também, é só você me pedir que eu estou aqui à disposição. Então, muito obrigado, fica com Deus, um grande beijo aí no seu coração, tá? Espero que você tenha aí uma ótima semana também, viu? Um abraço.